Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre cabelo. Essa aula é uma aula mais introdutória, nós vamos falar sobre a estrutura do cabelo, a composição do cabelo e também algumas curiosidades interessantes. E na próxima aula nós vamos falar sobre alisamento, já vamos começar a falar também sobre os cosméticos utilizados no cabelo. Espero que vocês gostem da aula. Primeiramente, vamos lembrar o que são cabelos. Os cabelos são pelos terminais queratinizados que crescem no couro cabeludo. Em média, uma pessoa tem de 90 a 150 mil fios de cabelo no couro cabeludo. Eles crescem mais ou menos 1 centímetro por mês. E nós perdemos diariamente de 50 a 100 fios de cabelo. Então é bastante fio perdido, né? Por isso que às vezes você olha aí na tua casa, tem muito cabelo durante uma semana sem varrer, por exemplo. Então vamos relembrar aí essa relação dos pelos terminais. É igualzinho, gente, igualzinho que eu falei para vocês na semana passada sobre o pelo. Então, deem uma olhadinha lá. Lembrem que nós temos invaginações na pele. Essas invaginações são conhecidos como folículo piloso. No caso do cabelo, nós denominamos folículo capilar, mas não deixa de ser um folículo piloso. Essas papilas, essas invaginações, também podem ser chamadas de papilas dérmicas, onde nós vamos ter o crescimento da fibra capilar. No couro cabeludo, lembram que eu falei para vocês na aula passada sobre as glândulas sebáceas? No couro cabeludo, nós temos em torno de 400 a 900 glândulas sebáceas por centímetro quadrado. Depende muito de cada pessoa. Pessoas que têm cabelo oleoso, muitas vezes têm maior quantidade de glândulas sebáceas e ocorre então a maior produção de sebo nessa região. O cabelo também passa por aquelas 3 fases, a fase anágena, catágena e telógena. A anágena, lembrando que 90 a 95% do cabelo vai estar nessa fase, onde nós vamos ter o crescimento do folículo. Essa fase demora, em média, aproximadamente de 2 a 6 anos, depende muito de cada pessoa. A fase catágena, ela vai ocorrer em 1% dos folículos. Então, 1% dos teus folículos cabeludos estão nessa fase agora, que é a fase de involução, ou seja, a fase de queda do cabelo. E ela ocorre por 2 a 3 semanas. E a fase telógena está ocorrendo com 5 a 10% do seu cabelo, que é a fase de dormência. Essa dormência é quando o folículo não está produzindo o pelo terminal ou o cabelo. E demora em torno de 2 a 3 meses. Essa fase, ela tem essa duração, aproximadamente. Então, como que é a composição da fibra capilar? Uma coisa que nós temos que ter em mente é que a fibra capilar é uma estrutura morta, por isso nós não temos nenhuma sensação quando tocamos no cabelo. E ela vai ser composta principalmente por 3 camadas. A medula, que é a camada mais interna, o córtex, que é a camada mediana, e a camada mais externa é a cutícula. Nós vamos ver cada uma dessas camadas e vamos começar da camada mais externa para a camada mais interna. Então, como eu falei para vocês, a cutícula é a camada mais externa da fibra capilar. E ela vai atuar como o primeiro escudo de proteção do cabelo contra as agressões externas, como estresse mecânico, radiação solar e também poluição, por exemplo. Ela vai ser composta por camadas, como se fossem escamas sobrepostas. Nós temos aí em torno de 3 a 10 camadas dessas escamas.
e vai constituir cerca de 10% da massa capilar. Ela vai determinar também diversas propriedades mecânicas ao nosso cabelo, como por exemplo, atrito, brilho e resistência a tratamentos químicos. Vocês já devem ter ouvido falar, algumas pessoas falam assim: "Ah, eu pintei meu cabelo, mas não pegou coloração". É por causa da nossa cutícula, que ela atuou como se fosse um escudo e não deixou com que a coloração penetrasse no cabelo. A cutícula vai ser composta por 4 camadas. A primeira camada, ou a camada mais externa, é a epicutícula. Vocês conseguem ver aqui, ó, epicutícula, camada mais externa. Ela é bem hidrofóbica, vai conter aí em sua composição proteínas e lipídios, que vão auxiliar nessa hidrofobia pela água e vai apresentar aproximadamente de 10 a 14 nanômetros de espessura. A segunda camada é a exocutícula A ou camada A. Ela vai também ser bem hidrofóbica e tem uma alta concentração de cistina, mais que 30% da sua composição é feita por cistina. A ligação cruzada das proteínas dessa camada, que são compostas por cistina, porque vocês sabem, né, cistina é um aminoácido que, quando sofre ligações, forma a proteína. Então, essa ligação cruzada das proteínas da camada A não só vão dar resistência física ao nosso cabelo, como também vão tornar esses cabelos relativamente resistentes ao tratamento químico. Portanto, estas proteínas elas vão proteger a fibra contra ataques mecânicos e químicos. Então, ela tem uma importantíssima função no cabelo em relação à proteção capilar. Essa exocamada tem aproximadamente de 50 a 100 nanômetros de espessura. A exocutícula B, ela vai compor aproximadamente 55% da área cuticular, depende muito de cada espessura de cada cabelo. Também é uma camada hidrofóbica, mas ela vai conter um pouquinho menos cistina que a camada A. Ela tem aqui aproximadamente 15%. Ela também é bem rígida, claro que menos rígida que a camada A. E a espessura dessa exocutícula B gira em torno de 50 a 300 nanômetros. A camada mais interna da cutícula é a endocutícula. Essa camada ela já tem afinidade pela água, ela é hidrofílica. Apresenta proteínas não queratinosas e apresenta pequena concentração de cistina, aproximadamente 3%. A espessura dela também é comparável com a da exocutícula, de 50 a 300 nanômetros, depende muito de cada cabelo. A próxima camada, ou camada mediana da fibra capilar, é o córtex. O córtex ele apresenta uma estrutura bem compactada e é fundamental para a haste capilar. Ele vai ser responsável pela maior massa capilar, representando aí cerca de 88% da massa do nosso cabelo, da nossa fibra capilar. Vai ser constituído por células queratinizadas com melanina, que vão dar coloração ao nosso cabelo. Também vai ser responsável por propriedades físicas, mecânicas, estabilidade estrutural e também resistência à tração, que é quando a gente puxa o cabelo para esticar esse cabelo, tá? Como eu falei, ele vai dar coloração ao cabelo, forma,
resistência, elasticidade e quantidade natural de umidade do cabelo. Então, a água vai estar presente no córtex. O córtex vai ser composto por células corticais, né? Que isso já sugere-se o nome por causa de córtex. Essas células corticais elas vão estar em formato difuso e encontram-se paralela ao longo do eixo da nossa fibra capilar. Possuem aproximadamente 1 a 6 micrômetros de diâmetro e 50 a 100 micrômetros de comprimento. As células corticais elas podem ser divididas em ortocórtex, paracórtex ou mesocórtex, dependendo da região onde ela é encontrada. A diferença da curvatura do cabelo pode ser determinada dependendo da quantidade dessas células. Por exemplo, no cabelo liso, nós vamos ter uma distribuição simétrica entre a ortocórtex e a paracórtex. Já no cabelo enrolado, nós vamos ter uma distribuição assimétrica dessas duas células. As células corticais elas vão ser compostas por proteínas denominadas queratinas. Essas queratinas elas vão se juntar e formar uma proteína helicoidal, tá? Para isso, nós vamos ter dois tipos de proteínas. As proteínas do tipo 1, que vão apresentar resíduos de aminoácidos ácidos, e as do tipo 2 vão apresentar resíduos de aminoácidos alcalinos ou aminoácidos básicos. Essas fibras de queratina, elas vão se enovelar, vão se enrolar, formando espiral. Os dímeros encontrados entre elas de modo antiparalelo e de forma tetramérico são conhecidas como protofibrilas. As protofibrilas, por sua vez, vão formar as microfibrilas quando se juntam e as microfibrilas, quando se juntam, vão formar as macrofibrilas. Nessa imagem, nós conseguimos ver completamente a estrutura do cabelo, começando pela menor unidade, que é a alfa-hélice realizada ou formada pelas proteínas. Essa alfa-hélice ela se junta para formar a protofibrila, por sua vez, se junta para formar a microfibrila, a união das microfibrilas forma a macrofibrila, que se junta para formar a célula cortical. Diversas células corticais vão formar o córtex. Outra coisa interessante que eu gostaria que vocês prestassem atenção é em relação à matriz amorfa. Essa matriz amorfa ela vai ficar entre as microfibrilas e vai ser constituída também por proteínas de queratina ricas em cistina, que também vai apresentar as nossas moléculas absorventes de luz, a melanina, que são pigmentos naturais da fibra responsável por dar a coloração do cabelo. Outro componente que eu gostaria que vocês prestassem atenção é esse CMC. O CMC é um complexo da membrana celular. Ele é uma estrutura que contribui com cerca de 2% da fibra capilar e vai atuar como um unificador das células corticais e cuticulares. Ele apresenta diversos lipídios, principalmente o ácido 18-metil-eicosanoico. Ele tem essa característica, fazendo com que nós tenhamos uma região hidrofóbica. Essa região hidrofóbica é muito importante, principalmente na área de cosmético, porque é aqui que os componentes hidrofóbicos vão atuar. Por exemplo, o silicone atua nessa região, o ácido graxo, os óleos e os polímeros que têm afinidade por matrizes hidrofóbicas.
Então, eu peguei essa imagem aqui também para mostrar para vocês, histologicamente, os glânulos de melanina. Lembrando que a melanina é uma proteína sintetizada nos melanócitos, é presente na pele também, mas é bem presente no tubo capilar e vai ser responsável pela coloração da fibra capilar. O desenvolvimento dela, como ela é sintetizada, é da mesma maneira que ela é sintetizada na pele. A última estrutura da nossa fibra capilar é a medula. Então, a medula ela é um polímero com características físico-químicas. Essas características elas podem ser modificadas. Apresenta em sua composição alto teor de lipídios e baixo teor de cistina, e ele pode estar ou não presente na fibra capilar. Então, às vezes a gente encontra ele, às vezes não. Outra coisa interessante é que você pode encontrar ele em forma fragmentada no cabelo. Então, você encontra em uma região, em outra região do cabelo não tem. No mesmo fio, um lugar tem a medula, outra região não tem, outra região tem medula. Não se tem ainda, não se sabe a função da medula no cabelo. Ainda está sendo realizado alguns estudos, mas não tem uma função pré-determinada para a medula. A fibra capilar, como um todo, ela é composta principalmente por queratina. Lembrando que a queratina é composta por diversos aminoácidos que estão ligados entre si por ligação peptídica. Nós temos também na fibra capilar água, lipídios, fenóis, ácido úrico e glicogênio. Nós temos na fibra capilar aproximadamente 18 aminoácidos. Dependendo da região do cabelo, cutícula, córtex, nós podemos ter uma concentração maior de um tipo ou de outro tipo. Como eu falei para vocês, o aminoácido mais presente no nosso cabelo é a cistina. Olhem bem a quantidade de cistina que nós temos comparado com outros aminoácidos. A cistina ainda ela vai estar mais presente na cutícula que no córtex. A solidez e também insolubilidade no nosso cabelo é devido à presença de cistina nas nossas queratinas capilares. Por quê? A cistina ela é um aminoácido, apresenta um grupo carboxílico, um grupo amino, como todo aminoácido, mas apresenta em sua molécula o átomo de enxofre. Esse átomo faz uma ligação entre uma molécula e outra, chamado ligação de ponte de disulfeto. Essa ligação faz com que o cabelo seja sólido e insolúvel à água. Então, olhem aqui como é interessante essa molécula de cistina. Ela se liga uma cistina a outra cistina a partir do grupo amino, mas ela atua na alfa-hélice, fazendo ligação de ponte de disulfeto entre uma faixa da hélice com a outra faixa da hélice, formando aí uma estrutura bem sólida, a qual não é diluída pela água. Além dessas pontes de disulfeto, a dupla hélice também vai ter algumas outras ligações. Então, nós temos a de disulfeto, também temos as ligações iônicas e ligação de hidrogênio, tá? Que também auxiliam aí na formação da dupla hélice. Mas lembrem-se sempre que o que vai deixar essa molécula, né, insolúvel vai ser as pontes de disulfeto. Essas pontes de hidrogênio, de disulfeto e também ligação iônica vão ser o que vai dar resistência ao nosso cabelo, porque eles vão formar uma estrutura helicoidal bem estabilizada e vai auxiliar na resistência mecânica da fibra capilar. Mas cabe ressaltar
que nós não temos somente alfa-queratina em nosso cabelo. A alfa-queratina é uma proteína conhecida como proteína mais dura e vai estar formando a nossa dupla hélice. Nós temos também presença de beta-queratina. Porém, a beta-queratina, que está na forma pregueada, ela só vai ser encontrada na cutícula do cabelo, enquanto que a alfa-queratina, por ser uma estrutura mais forte, uma queratina mais dura, ela vai estar presente no córtex capilar, auxiliando nessa resistência do córtex. Uma curiosidade e até um teste que muitos cabeleireiros fazem é avaliar a elasticidade capilar. Então você retira um fio, enrola ele no dedo e puxa, para ver se ele vai aguentar essa força moderada, é claro, uma força não muito grande que você vai aplicar, para ver se ele aguenta e se ele volta ao local, para ver se ele está tendo essa elasticidade. Caso não esteja tendo elasticidade, é porque o cabelo está precisando de tratamento ou ele sofreu alguma agressão que diminuiu essa elasticidade capilar. E o que pode causar diminuição da elasticidade? Nós podemos ter diminuição devido a danos oxidativos que são causados por clareamento do cabelo ou exposição à radiação, que acabam influenciando as propriedades mecânicas do nosso cabelo e ele acaba sendo facilmente rompido quando nós fazemos a tração desse fio. Outra curiosidade é a carga elétrica do nosso cabelo. Essa carga elétrica ela pode ser devido à umidade relativa do ar, pode ocorrer dependendo do atrito, por exemplo, quando a gente escova, onde o cabelo vai adquirir uma eletricidade estática. Nós conhecemos também como frizz. Quando você usa um condicionador anti-frizz, ele vai diminuir essa eletricidade estática do cabelo. Coisas que podem causar eletricidade estática: relaxamento químico, descoloração ou coloração, influenciam no aumento da eletricidade estática capilar. Quando nós falamos em brilho, nós temos que ter em mente o seguinte, que o brilho é o reflexo da luz que está incidindo em um local. Então, quando nós temos a cutícula do cabelo aberta, a luz não vai ser tão bem refletida quando ela está, né, desse modo. Lembre-se que a cutícula ela é composta por escamas. Então, quando ela abre, ela como se ela descamasse. Então, a luz ela incide no local, mas ela não difunde a luz incidente, não reflete a luz incidente, melhor dizendo. A partir do momento que a gente faz um tratamento para fechar, entre aspas, a cutícula, ou seja, baixar aquelas escamas que estavam arrepiadas, nós vamos ter então um reflexo melhor dessa luz, fazendo então com que o cabelo esteja mais brilhante do que quando a nossa cutícula estava aberta. Na próxima aula, nós vamos falar dos tipos de cabelo e sobre os tratamentos químicos para alisar ou ondulá-los. Então, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima semana. Tchau, tchau!